Primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu preparei um mapa conceitual para expor aqui para vocês, então vou abrir ele aqui devagarzinho. Bom, para começar, eu vou me apresentar de uma maneira breve, aqui para a gente se conhecer rapidinho. Eu sou o Igor Santos, eu sou professor de filosofias africanas, sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, tenho especialização em educação e novas tecnologias. Atualmente, a minha pesquisa no mestrado em educação é sobre infâncias afrodiaspóricas de terreiro. Estou pensando como essas infâncias elas apontam para uma filosofia africana da educação no Brasil. E também eu desenvolvo um trabalho nas redes sociais que é em busca da educação filosófica africana. Então, eu tenho 3 turmas que eu trabalho filosofias africanas. Bom, o texto que eu vou apresentar hoje, que é fruto de um grupo de pesquisa que se chama Omokekere, Primeira Infância de Terreiro, se chama Leituras de Mundo na Boca das Crianças de Terreiro, de Exu a Paulo Freire. Como vocês podem ver no slide, eu faço um levantamento das principais ideias que são apresentadas no texto, certo? No resumo. E eu quero passar um pouquinho por cima de cada uma para vocês terem dimensão do que a gente vem produzindo dentro desse grupo de pesquisa. As vivências infantis de terreiro, elas são um ponto primordial para a gente pensar a educação no Brasil. E a gente utiliza tanto de Paulo Freire como das filosofias africanas de dentro do terreiro, e aí é que entra Exu. A filosofia de Exu é uma filosofia que se propõe a ser irônica, a utilizar das vivências como uma localidade de produção de conhecimento. E nesse sentido, a gente começa a perceber que essas infâncias de terreiro, elas nos trazem proposições de transformações culturais. E aí que essas leituras de mundo, elas entram em protagonismo dentro desse discurso, porque essas vivências infantis de terreiro, elas vão fazer com que traga para dentro do debate da educação no Brasil elementos que não são pensados, que é a dimensão da espiritualidade, é a dimensão da identidade, é a dimensão da reafricanização das crianças africanas, afrodiaspóricas, né, melhor dizendo, e principalmente da relação da espiritualidade com a sociedade. No trabalho a gente utiliza da metodologia Giramapa, que é uma metodologia que busca produzir conhecimentos junto com essas infâncias, e tem conceitos importantes dentro dessa metodologia, que é uma metodologia afrolocalizada, onde a gente entende que a atrevivência, a escrevivência do próprio corpo infantil, elas são instrumentos metodológicos que vão aí se apresentar para nós no percurso da pesquisa. Quando a gente vai para o campo de trabalho da educação, principalmente dessa pesquisa que a gente vem fazendo sobre infância de terreiro, a gente percebe que existem algumas aproximações. Essas crianças têm algumas aproximações. Que aproximações são essas que a gente apresenta no texto? Existe uma criança que se aproxima do tambor, e essa aproximação dela com o tambor vai apresentar não somente a relação dela com o Exu, como também com os demais ancestrais que são cultuados na cultura de terreiro. Essas aproximações com o tambor, com o agê, com a ancestralidade, com as práticas pedagógicas que possuem esse território afrodiaspórico, elas vão nos apresentar que esses conhecimentos que partem dessas vivências de cultos às ancestralidades africanas, elas emergem proposições que não somente denúncias. E aí é que se encontra com a narrativa pedagógica de Paulo Freire, a partir do momento que a gente começa a compreender que essas vivências localizadas no corpo, na memória, na ancestralidade, na espiritualidade dessas crianças, vão sistematizar conhecimentos extremamente importantes, inclusive para a gente começar a debater sobre
adultidade, adulcentrismo, eurocentrismo. E são esses debates também que vão nos apresentar a importância dos conhecimentos africanos como uma proposição também a identificar essas pedagogias. Porque dentro desse debate que a gente vem fazendo, dessas leituras de mundos a partir das crianças, a gente entende que filosofia e pedagogia, elas se aglutinam. E muitas das vezes elas acabam se tornando as mesmas coisas quando a gente está partindo de uma afrolocalidade. Dentro da antiguidade, por exemplo, a gente entende que a filosofia e a pedagogia, elas estão em busca do desenvolvimento humano. E é aí que acontecem essas aproximações. Então esse diálogo com Exu e com Paulo Freire vai para além dos conceitos. Vem da prática do fazer. Vem da prática de se compreender enquanto um sujeito legítimo que produz conhecimento. Então isso vai de um ponto antagônico àquilo que a gente vem encontrando dentro do campo da educação, que é o Ocidente nos ensina a compreender que as crianças são tábulas rasas, que precisam ser adestradas, que precisam ser formatadas. E aí que a gente entende que esse ponto antagônico a essa narrativa que eu acabei de explicar, existe algo primordial, que são como que essas infâncias negras, ou que é melhor dizendo, que eu chamo de afrodiaspóricas, e logo eu já vou explicar o porquê, elas apontam para uma outra narrativa pedagógica, que é uma narrativa onde a sensibilidade ela entra no centro do debate, onde a memória ela toma a ideia de conhecimento, onde inclusive a percepção sobre a infância ela muda, porque a infância ela não está somente para a criança, mas ela parte da criança. Então, o mais velho do terreiro, ele vai experienciar a infância a partir da memória, a partir de outras narrativas, a partir de outras vivências. E é nesse momento que a gente traz um diálogo muito interessante de algo que acontece no interior dos terreiros que vão nos apontar pedagogias africanas. Quando a gente vai falar de Exu, por exemplo, nós temos o Exu Agelu, né? O Exu Agelu, ele é esse ancestral que representa a infância dentro da cultura de terreiro. Mas também existem outras infâncias que podem partir de outras localidades, como o Oxum Iepandá, como o Xangô Aganju. Entende? Então são essas narrativas que vão fazer com que a gente entenda que, na verdade, a infância é um estado biopsíquico. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a experiência da infância, ela é uma capacidade psíquica. E quando a gente entende isso, a gente entende que o conhecimento ele é gestado pela infância, ou melhor dizendo, pelas infâncias, na sua pluriversalidade. E isso se aproxima cada vez mais de emergir pedagogias africanas, porque inclusive Paulo Freire, quando esteve na África, ele vai aprender com os africanos as suas diversas pedagogias. E isso é importante de nós começarmos a reconhecer que o Paulo Freire aprende com os africanos as pedagogias que hoje nós dedicamos a esse pensador. O engajamento, a pedagogia da liberdade e tantas outras pedagogias que estão nas experiências africanas e afrodiaspóricas. Nós utilizamos o termo afrodiaspórico justamente porque a gente entende que essa aliança com a África ela é extremamente importante. Essa nomenclatura de negritude, a gente pode pensar a partir de Aimé Césaire, por exemplo, mas a gente entende que o termo afrodiaspórico toma muito mais por inteiro esses corpos infantis de terreiro, esses corpos infantis afrodiaspóricos. Porque a gente sabe que essa nomenclatura de negritude, como quando a gente está falando sobre o sujeito negro, sobre a criança negra, ela parte e ela carrega consigo uma série de figuras e de construções imaginárias que vão afetar a produção de conhecimento dessa criança. Então, quando a gente utiliza o termo afrodiaspórico, a gente está aproximando essa criança preta das pedagogias e das filosofias africanas. A gente está dizendo, olha, essa experiência que tu tem de se aproximar com a tua espiritualidade
né, de ter mecanismos de resistências, de ressignificações, de olhar para o teu sonho também como um propósito, isso é africano. Essa ideia de prática de liberdade que muito é exposta por Paulo Freire e posteriormente por Bell Hooks, ela é uma vivência que parte da configuração societal africana. Então, o que o Paulo Freire está trazendo à tona é algo muito importante para a gente pensar como vamos fazer as leituras de mundo a partir de diversas bocas. E não somente da boca, mas a partir de diversos outros sentidos, diversos outros caminhos, diversas outras possibilidades. Olhar para as crianças com um olhar atento, com uma sensação mais íntima, é também acolher e compreender que as crianças, elas são a grande potência da ancestralidade. E eu acho que para encerrar, eu quero trazer um pouco mais das reflexões que a gente vem fazendo, que é compreender que também a cultura de terreiro, ela tem avançado nos debates sobre educação, principalmente no que tange à alimentação. O grupo Omoquequerê tem se dedicado a pensar como o ato de alimentar, o ato de comer, também é algo primordial para a produção de conhecimento. E quando a gente começa a abrir, a levantar esse debate, além de tocar em conceitos extremamente importantes, a gente está começando a sistematizar um outro futuro. Um futuro que parte de Exu, que parte das contribuições de Paulo Freire, que parte da cultura de terreiro e que abarca todas as infâncias, que não somente as infâncias que experimentam essa espiritualidade. Muito obrigado, gente.